relação à modulação hormonal, né? Também existe a questão do chip de hormônio, né? E eu queria saber se é um mito, se você, depois dos 60 anos, você pode colocar o chip, ou você pode fazer uma modulação hormonal, usar qualquer hormônio. Então, a questão do implante, né, divide também opiniões, né? Hoje está sendo legal porque a gente só está pegando temazinho polêmico, né? Daquele jeito. Divide muito a opinião dentro da medicina também. Eu não sou muito adepto, mas porque eu sempre atuo muito com bom senso, né? Sempre pesar na balança ali benefícios, né? Vantagens, desvantagens, riscos, né? Nada mais é que mais uma forma de administração. Então tem lá testosterona, estradiol, existem esses hormônios, a testosterona no caso tem injetável, o creme, no caso estradiol, tem comprimido, via oral, tem injetável, tem um creme, e aí tem lá o implante, né? E aí depois de uns 2 anos pra cá começou a virar, Brasil sendo Brasil, começou a virar carnaval, né? Aí hoje, não sei se vocês já viram, mas pasmem, tem implante até de Ozempic. Nunca, não sabia não dessa. Pois é. A indústria... O Brasil sendo do Brasil, essa foi boa. Pois é. Mas é assim mesmo. Como qualquer indústria, assim, as farmácias magistrais de manipulação, enfim, todas elas querem, muitas vezes, quer ali promover lançamentos, né? Ter uma novidade, um lucro em cima. No final quer lucrar, né? Aí quer ser a primeira farmácia a lançar o Ozempic implante. Tá, aí corajoso é o médico que prescreve isso, que utiliza isso. Então, os implantes, eles nada mais são que uma forma de administração. Depois que surgiu esse termo chip, aí tem gente que tem aquela sensação de que é algo diferente, né? Que é o suprassumo, que é uma tecnologia avançadíssima. E não, eles existem desde a década de 80. Quem trouxe o Brasil foi o Eximar Coutinho, que é um médico bem renomado lá da Bahia. Hebe foi? Porque ele implantou na Hebe, se eu não me engano. Cara, não sei, viu? Porque parece que, se eu não me engano, essa questão do chip da beleza levou à tona quando a Hebe, o médico dela, aí foi citado em entrevista, ela dizendo que ela estava com a pele mais bonita, que ela estava mais, enfim, melhor, e ela citou botou um chip, se não me engano, gestriona. Se tem muito tempo, possivelmente foi com esse médico lá de Salvador. E é através disso que realmente todo mundo começou com esse negócio de chip da beleza. Mas você percebe que é algo bem antigo, né? Já tem mais de 30 anos aí, né? Já vai para 40, na verdade. Não sabe nem quem é a Hebe que está assistindo aí. Quando chegou ao mundo, a Hebe já tinha ido, né? É o grupo dos Enzos, né? Aí, então, assim, não é nenhuma tecnologia avançadíssima. E é uma forma que tem as vantagens é ser mais prático. Oscilações acontecem também do mesmo jeito. Tem muito médico que defende muito o implante porque defende o fato de não oscilar muito, mas vai oscilar sim, do mesmo jeito, até porque tem prazo de validade, né? Eles duram uma média de 5, 6 meses. Tem que retirar, tem que fazer uma mini cirurgiazinha, tem uns que são tem uns 2 tipos, tem aqueles que o corpo absorve, que aí você não precisa tirar, e tem aqueles que precisa tirar. Agora, assim, se precisar tirar, bicho, complicado, viu? Complicado, porque eles são muito pequenininhos, são como se fossem comprimidinhos, né? O termo correto é pellet. E são farmácias de manipulação que produzem. Então, assim, pode se adentrar ali na camada muscular, e aí se perde, aí pode tentar tirar, dos casos que eu vi que foi necessário tirar com urgência, principalmente, porque a paciente teve complicações, geralmente não consegue tirar. Então, assim, como tem riscos, eu prefiro não arriscar, porque como ele é um pelletzinho, né, ali de material... Às vezes vê que o corpo rejeita, né? Eu já vi um negócio bem feio mesmo. Presencialmente mesmo, e o cara, esse negócio tá estranho. Foi, né? Tem casos realmente de expulsar, de infeccionar, de liberação de alguma coisa ao mesmo tempo. E tem esse caso de romper, e tem uma liberação ali, um imediato. Uma bomba, literalmente, ali de hormônio. Exatamente. Os casos que a gente vê que dá mais bronca, né, que vai para UTI, que evolui para trombose, por exemplo, a gente suspeita que aconteceu isso. Não tem como ter certeza porque o implante se adentrou ali na camada muscular e a gente já não acompanha mais. E quando casos mais controversos assim, né, casos graves, ninguém fica divulgando os exames do paciente, tá? Mas assim, os casos que eu acompanhei, que eu faço parte de grupos com vários médicos ao longo do Brasil, e os casos que eu acompanhei de perto, a maior suspeita sempre é essa, do implante ter rompido
e aí tem aquela liberação absurda de hormônio, e aí daí que promove uma coagulação exagerada do sangue que pode evoluir para trombose. Conheci uma pessoa que teve problema com sódio. Não foi nem aqui que ela fez o procedimento, foi fora, inclusive em São Paulo, e teve problema com sódio. Liberou uma quantidade, ela teve crises de convulsão, enfim. Foi bem sério. Foi para o hospital também. Foi para o hospital. Só para encerrar também, o Lúdico tinha passado, para passar para mim no caso, sobre a sua pergunta. Eu acho que a principal causa hoje da mulherada querer usar hormônio, tirando o fato da comparação que a gente já citou, é o fato de às vezes não ter uma alimentação adequada, ela não tem um sono adequado, como a gente falou, às vezes ao invés de estar dormindo, ela está vendo a blogueirinha lá, às vezes termina de fazer tudo em casa, em vez de desligar o telefone e dormir, não, ela fica vendo ali o Instagram, TikTok, o YouTube, enfim, e fica passando o dedo horas e horas, acorda estressada, não tem tempo às vezes de fazer as coisas porque tem menino para cuidar, tem trabalho para fazer, tem não sei o que, ou seja, é uma rotina meio que uma roda de rato ali. Cheio de cortisol. Pois é, então assim, se ela pelo menos conseguisse ajustar o sono, ela buscasse uma coisa chamada de higiene do sono, onde realmente tem as responsabilidades, mas depois disso ela fosse dormir, acordasse um pouco mais cedo, se expor à luz, ela começasse a melhorar essa questão, consequentemente tudo ia melhorar. Então, às vezes, uma pessoa não tem um sono adequado, não tem uma alimentação adequada, é sedentária e quer tomar as coisas. Então, é trocar 6 por meia dúzia. Por mais que ela esteja utilizando, ela vai ter uma falsa sensação que aquilo está fazendo efeito, porque sim, vai dar mais exposição, vai ajudar na recuperação, vai ficar mais forte, vai aumentar a libido, mas e depois? E quando retirar? Não mudou a cabeça. Então, é o que a gente estava falando também do Monjaro. Vai voltar tudo, às vezes pior. Por quê? Porque o corpo vai demorar a se readaptar, porque ele estava botando um hormônio para dentro. Então, isso tudo gera muito mais desgaste do que você só ajustar o seu sono, melhorar a sua alimentação e começar a praticar o exercício físico. O consumo de álcool atrapalha, porque tem gente que bebe, né? E bebe e toma essas coisas e, enfim. Eu acho que como Ozempic, como hormônio. De tudo na vida é o excesso. Talvez o excesso atrapalhe. Mas se você gosta de tomar sua cervejinha ali, se você gosta de tomar o seu vinho com a sua patroa, enfim, gosta de sair com seus amigos, tranquilo. Acho que tudo na vida, se você vai pelo excesso, você está realmente... assim, não tem interação medicamentosa, digamos. Não tem interação entre as duas substâncias. Atrapalha, mas não tem interação do ponto de vista de gerar complicações, né? A não ser que talvez esteja tomando... Tomar uma grade de cerveja. Porque tem gente, tem aluno meu que é assim, graças a Deus melhorou. Mas tinha gente que era uma grade de cerveja. Não vamos citar nomes, né? Mas quando a gente fala de hormônios também, aí tem centenas de hormônios, né? Aí tá, se a gente pega um hormônio ali, esteroide anabolizante, oral, se você junta com álcool, aí tende a trazer uma sobrecarga maior para sobrecarga gástrica, hepática, para o fígado, enfim. Então aí traz um risco maior. Agora, de forma geral, o álcool ele atrapalha o resultado, né? Aí a pessoa está lá fazendo tratamento hormonal, médico, enfim, para ter um resultado. E aí, como eu costumo dizer para os pacientes, se você toma um álcool, você está indo na contramão. Você está indo na contramão de tudo que você está fazendo. De todo investimento de tempo, de energia, de dinheiro. Então, assim, é meio contraproducente, né? É incoerente o beber. Porque, como eu costumo dizer, se bebe pouco, atrapalha pouco. Se bebe muito, atrapalha muito. Se não bebe nada, não atrapalha nada, né? Então, exatamente. Se possível... Em relação à idade que eu tinha lhe perguntado, tem algum problema, Danilo? Em relação aos implantes? Exatamente. Não, a idade ela não tem nenhum... não é nenhum fator de contraindicação isolado, né? O que a gente sabe é, ao passar da idade, a tendência é o paciente, o ser humano, ter cada vez mais comorbidades e aí aumenta a chance de surgir alguma contraindicação ali no meio, né? Se é um paciente, por exemplo, que tem alguma uma doença arterial mais avançada, um processo de aterosclerose, né, digamos de entupimento das artérias, né, aí já é um paciente que já tem uma contraindicação para talvez ali um uso hormonal, aí tem que analisar cada caso, e aí a idade vai acabar aumentando a chance de tudo isso acontecer. Agora, deixando claro que eu não sou contra os implantes, tá? Eu vejo que eu sou contra tudo que banaliza, né? É o que a gente estava falando do Ozempic e do Monjaro. Óbvio, a gente começou o podcast assim, eu dizendo que é a maior mentira, que contam para a mulherada que vai emagrecer sozinho, né? E eu prescrevo o Ozempic, prescrevo o Monjaro, né? Para os casos que tem indicação. Implantes eu não trabalho ainda por opção, por mais que eu tenha feito... Eu já fiz 3 cursos de implantes, mesmo assim eu decidi não trabalhar com eles, mas não sou contra,
São estratégias que podem ser utilizadas, podem ser válidas. O problema é a ilusão, né? E colocar, o que se vende, né, na internet. Colocar o que se vende como se fosse algo milagroso, num pedestal. Não, a gente tem que ser preto no branco, ser bem claro e entender os riscos. Aí pesa na balança, será que vale a pena? Aí no caso do implante, geralmente eu acabo optando por uma reposição hormonal para outra via. Uma via injetável, uma via em creme, uma via oral, dependendo do que a gente está falando aqui, enfim. E aí acaba que a gente tem opções, na minha opinião, a gente tem opções com melhor custo-benefício. Pronto. Gente, a gente recebeu uma pergunta aqui. Rayane, vou perguntar a ele aqui a pergunta que você mandou. Pra quem não sabe, a Rayane é patroa desse rapaz aqui. Rapaz, o que a mulher falou aqui, hein? Eu nem vi isso aqui. Ela perguntou o seguinte: quem tem hipotireoidismo tem problema usar algum tipo de hormônio? Então, quando a gente fala de hormônios, existem centenas. Aí, qual hormônio a gente está falando, né? Inclusive, para tratar o hipotireoidismo, é necessário, né, tomar um hormônio, né, que é o hormônio, a levotiroxina sódica, né, que imita o T4. Então, quem tem hipotireoidismo já está tomando um hormônio, né, a rigor. Agora, se a gente fala de outros hormônios, o Ozempic e o Mounjaro são hormônios também. Ela está falando de bomba então, mesmo. Eu já conheço. Aí, esteroides anabolizantes. Não é nenhuma contraindicação formal, né, ter hipotireoidismo, em relação ao uso de esteroides, né. Como eu falei, tem polêmica, né, em cima desse uso para performance, para estética, mas a gente tem muita literatura para a gente se aprofundar nisso, e na literatura que a gente vê hipotireoidismo. Tá, então vamos para a gente ser bem certinho aqui. O paciente está lá com sarcopênico, desnutrido, paciente que tem uma osteoporose mais avançada e que tem a indicação ali formal, né, vamos colocar assim, do esteroide anabolizante, e se ele tem hipotireoidismo, o hipotireoidismo não é uma contraindicação. Boa. Legal, e valeu pela pergunta. E tem mais uma pergunta, né? Que agora é da Polícia Federal do Danilo também, viu? Sim. Ela perguntou aqui: doutor, quando a mulher usa hormônio e tem colateral, o que fazer? Bom, aí novamente falando, né? O ideal seria destrinchar um pouquinho mais isso aí, né? Qual o efeito colateral? Está usando qual hormônio, né? Mas assim, para dar uma geral nesse assunto, né? Vamos considerar que a gente está falando de esteroides anabolizantes e que ela está tendo efeitos colaterais androgênicos, que a gente chama, né, masculinizantes, como queda de cabelo, espinha, rouquidão de voz, né? Nesse caso, também deve ser avaliado que hormônio, qual a dose, está tomando diariamente ou não, mas assim, um dos caminhos possíveis, né? Se tem uma dose relativamente alta, reduzir, diminuir. É um caminho um pouco óbvio, mas tem muita gente que não faz, por incrível que pareça. E se mesmo reduziu e ainda continua, tira, acabou. A Tira, questão é que a interrompe. galera não quer parar. Por quê? Porque realmente fica Superman no caso o homem, né? E a mulher fica o quê? Supergear lá E assim, a partir daí, a depender de cada colateral, existem tratamentos para cada colateral. Então, queda de cabelo, tem tratamentos que podem ser realizados para queda de cabelo. Tanto medicamentos, finasterida, dutasterida, minoxidil, tópico, oral, enfim. Suplementação, a biotina, silício orgânico, a L-cisteína, a metilcobalamina, zinco, enfim. Aí tem opções, aí depende também de analisar ali os exames, o quadro clínico, e a gente conseguir ter uma conduta mais personalizada.